A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de Maria estejam conosco. É com coração repleto de fé e esperança que hoje meditamos sobre a luta de Jacó com o anjo do Senhor, em Gênesis capítulo 32, versículos de 23 a 33. E vemos a compaixão de Jesus diante das multidões, em Mateus capítulo 9, versículos de 32 a 38. Esses textos se conectam de maneira sublime, mostrando a ação transformadora de Deus em nossas vidas e o chamado urgente à missão. Em Gênesis somos testemunha da luta de Jacó, uma luta noturna, misteriosa, travada com um ser que a tradição nos identifica como o anjo do próprio Deus. Jacó, ao longo da sua vida, foi um homem de astúcias que buscou seus próprios caminhos, muitas vezes com enganos e artimanhas, que vimos ao decorrer desses dias, como a forma que ele obteve a bênção do seu pai, que pertencia ao seu irmão mais velho, Esaú. Mas, na leitura de hoje, ele se vê diante de uma força divina que o supera. Ele não desiste, ele não se rende, luta até o raiar do dia. E a sua perseverança é recompensada. Embora ferido no quadril, um sinal de fraqueza humana e de sua dependência de Deus, Jacó recebe uma nova identidade. O texto diz: Ele lhe disse: De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Através dessa luta de Jacó, vamos meditar sobre nossas próprias lutas. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, angustiados, travando batalhas interiores ou exteriores? A vida de fé não foi e nunca vai ser isenta de desafios. Pelo contrário, muitas vezes nos leva a confrontar nossas fraquezas e a nossa dependência de Deus. A luta de Jacó nos ensina que é na perseverança, na insistência em buscar a Deus, mesmo em meio à dor e ao cansaço, ao desânimo que muitas vezes nos abate, que nós somos transformados por Ele. Quando reconhecemos a nossa fragilidade, quando vemos o quanto somos fracos, é aí que nos abrimos à ação de Deus, que nos concede uma nova identidade, um novo propósito, uma nova vida em Cristo. Assim como Jacó, às vezes precisamos deixar Deus nos ferir, para que Ele possa nos moldar e nos renovar. Afinal, não há mal no mundo que o Senhor não tire o bem. No Evangelho de Mateus, vemos Jesus diante de um homem mudo e endemoniado, que é curado por ele. A multidão se admira, mas os fariseus, com seus corações endurecidos, atribuem o poder de Jesus a Beelzebul. Contudo, o foco principal aqui é a atitude de Jesus às multidões. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra grega para compaixão usada aqui é splagnizomai, que significa ter as entranhas movidas, sentir profundamente no coração. Jesus não apenas vê a necessidade, ele sente a dor, o cansaço, a desorientação do povo. Ele vê a falta de guias, de direção, a ausência de um pastor que cuide do rebanho. E qual é a resposta de Jesus a essa compaixão? Uma constatação e um chamado. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Em nossos dias, há muitas ovelhas que estão cansadas e abatidas. Pessoas que vivem sem sentido, sem esperança, buscando algo que preencha o vazio de suas vidas. A necessidade de pastores, de evangelizadores, de testemunhas autênticas do amor de Deus é mais urgente do que nunca. Jesus nos convida a sermos esses trabalhadores. Ele não pede para que sejamos perfeitos, mas que tenhamos um coração compassivo que nos deixe mover pela dor do próximo. Jacó foi transformado em sua luta. Assim também nós devemos nos transformar pela compaixão de Cristo, que nos impulsiona
a ação. A luta de Jacó nos revela um Deus que se encontra conosco em nossas fraquezas e nos transforma, nos dando um novo nome, uma nova missão. A compaixão de Jesus nos revela um Deus que não apenas se importa com a dor humana, mas que nos chama a sermos instrumentos de sua compaixão no mundo. Toda a teologia católica nos ensina que a nossa conversão é contínua. É uma transformação pelo encontro com Cristo. E essa transformação não acontece sem lutas, irmãos, sem desafios, mas é nessa luta, nessa batalha, nessa busca sincera por Deus, que somos fortalecidos e capacitados a servir. Irmãos, a igreja de hoje, como nos lembrava o Papa Francisco, é uma igreja em saída, uma igreja que não tem medo de sujar as mãos para ir ao encontro das periferias existenciais. Somos todos chamados a ser missionários, a ser pastores uns dos outros, a levar a boa nova àqueles que estão cansados e muitas vezes abatidos. Jacó não desistiu e nós também não podemos desistir de buscar a Deus em nossa vida pessoal. Não podemos ignorar a dor e a necessidade dos nossos irmãos. Perseveremos na fé e que a compaixão de Jesus nos impulsione à missão, transformando-nos em verdadeiros trabalhadores da vinha do Senhor. É isso que eu desejo do fundo do meu coração a você, a mim, que nós possamos, através de nossas atitudes, palavras, ações, ajudar o próximo. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, modelo do discipulado, interceda por nós, para que os corações compassivos possam responder generosamente ao chamado de Cristo. Deus abençoe você, meu irmão, e até amanhã, se assim Ele me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.